E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo de Trabalho. Estou aqui no meu site, ou para você que está aqui no nosso canal do YouTube, corrigindo as provas de TRT da 11ª Região, compromisso meu com você. Não só preparo você para a prova, eu tenho compromisso com você depois da prova, pós-prova, de traçar com você todos os pontos que foram cobrados na prova, mostrar o que você errou, o que você sentiu dificuldade, comemorar com você os seus acertos, claro, brindar com você que tem minha caneca, ganhou minha caneca em Manaus, né? A nossa revisão, a vitória. Quero mostrar aqui toda a prova de Direito do Trabalho para analista judiciário, área judiciária, que eu vou comentar hoje. Aliás, toda a prova de Direito do Trabalho, todos os cargos, estava no nosso livro, nesse livro aqui, que está na 3ª edição, Direito do Trabalho para Concursos, desse que vos fala, Rogério Renzetti, editora Método. Todas as questões de Direito do Trabalho você encontra, e todos os cargos você encontra nessa obra, uma obra direta para TRT, feita para TRT. Então quem vai seguir, vai esperar a nomeação, não vai ficar sentado esperando nomeação, claro que não. É TRT Brasil. Quem vai fazer o próximo concurso de TRT, Rio vem aí, TRT 18, o TST vem aí, esse livro aqui, ó, conjugado com as minhas aulas, acredita, é direto, é na ferida, é o que você precisa, vai fazer você fechar, gabaritar a prova de Direito do Trabalho. Então fiquem muito atentos a isso. Bom, o grande destaque desse concurso, sem dúvida, foi a enxurrada de jurisprudência. O edital era claro, súmulas e OJs para todos os cargos. E eu falei no nosso esquenta, falei na revisão de véspera em Manaus, falei na revisão gratuita aqui do YouTube, meu site, falei no curso ponto a ponto, de acordo com o edital, falei várias vezes que a marca central do concurso TRT 11 seria a enxurrada de súmulas do TST. E não deu outra. Quem fez cargos da manhã ou de tarde, não importa, viu como isso foi cobrado. Surpresa para mim? Nenhuma. E o meu time, os meus alunos, conseguiram. Porque fizeram os módulos, fizeram a isolada, a grande isolada. Hoje, essa isolada é menina dos olhos de ouro do meu site, de súmulas e OJs, organizada por assunto. Então, parte 1, trabalho, todos os assuntos. Parte 2, processo de trabalho, todos os assuntos, os principais assuntos. Então, não tinha como você falar que você não se preparou, porque você fechou comigo e você vai conseguir, é só aguardar a nomeação para o TRT 11. Vamos embora. Vamos corrigir a prova de analista judiciário, área judiciária. Direito do Trabalho, primeira questão, fala assim, sem delongas. Considere as seguintes situações hipotéticas. Vamos marcar aqui essa turminha. Diz lá, Marta é empregada vendedora, comissionista na loja X, situada no interior do shopping Y. Sua irmã Gabriela é vendedora comissionista pracista da fábrica de remédios Z. Neste caso, de acordo com o entendimento sumulado do TST, parou. Com essa súmula OJ, nem precisava, viu? Mas vamos embora. É devida a remuneração do repouso semanal para quem? Pessoal, o repouso semanal aqui vai ser, e dos feriados, tanto para Marta como para Gabriela, para as duas empregadas. Era só você conhecer, isso é muito importante, o artigo 1º da Lei 605 de 49, que eu falo nas aulas, que diz: todo empregado tem direito ao repouso semanal remunerado de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos e nos limites das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis, religiosos, de acordo com a tradição local. Então, todo empregado. Não tinha divergência. E aí, você chegando no TST na súmula 27, estava lá. É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias de feriados aos empregados comissionista, ainda que pracista. Então, com a súmula, com o artigo 1º da Lei 605 de 49, mais especificamente o gabarito foi a súmula 27, você chegaria nessa questão. Só com o artigo 1º você chegava. Eu encontro isso no seu livro, Renzetti. Vamos ver se você encontra. Abra a página 203 do meu livro. Direito do Trabalho.
Querem um de processo assim, direto? Vocês vão ter, já já. Página 203, você encontra facilmente lá a Lei 60549 no artigo 1º, que diz que todo empregado vai ter direito a esse repouso. Então, primeira questão de analista, judiciário, área judiciária, está aqui no nosso livro. Então, súmula 27, confirma e inclui o pracista. Cuidado, cuidado. Pensando numa prova posterior, não foi o caso. Só a nível de informação, pegando o gancho. Sempre, não só nega informações de vocês, sabem muito bem disso, né? O STF pensa diferente. O STF exclui o pracista. Olha aqui o que o STF faz na súmula 201. O vendedor pracista remunerado, mediante comissão, não tem direito ao repouso semanal remunerado. Então, para o Supremo, o pracista não tem direito ao repouso semanal remunerado. Para o TST, ainda que pracista tem direito ao repouso. E aí, ó, lógico que me interessa, vou na questão. De acordo com o súmulo TST. Então, se você olhou para mim agora e pensou aí, então vou pedir anulação. Você não vai conseguir, porque o comando da questão fala em súmulo do TST, não em entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima questão, que é de número 42, que diz assim. A empresa Calçados Chão Azul Limitada rescindiu, o contrato de trabalho por justa causa da empregada Lívia, que estava afastada do emprego, gozando de auxílio-doença previdenciário. Na última perícia médica, Lívia teve alta do INSS, mas transcorridos 55 dias, ela não retornou ao trabalho e não justificou o motivo de não retornar. Neste caso, de acordo com o entendimento sumulado pelo TST. Olha o recado aqui, ó. Conhece a súmula 32 do TST? Conheço, claro que eu conheço. Fiz o curso com você, conheço a súmula 32, até porque foi dito que ela cairia, pode vir comigo, na minha prova. Exatamente. Foi dito e ela apareceu na sua prova. Então, a súmula 32, só ajeitar aqui, ela foi explorada na sua prova, que é uma hipótese de falta grave por ausência injustificada. O artigo 482, a linha I da CLT, fala que se o empregado abandonar o emprego, isso considera-se uma falta grave. E esse abandono de emprego é quando ele não retorna por mais de 30 dias. Então, ó, vamos só achar aqui a resposta da questão. A empresa agiu corretamente? Agiu, claro que agiu. Olha aqui a letra A. A empresa agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de 15 dias para cessação. Não é 15, não. Letra B. A empresa agiu corretamente, uma vez que Lívia possui o prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário para retornar ao trabalho, ou justificar o motivo de não fazer. Show. Letra C. Não agiu corretamente? Agiu, agiu e agiu. Nem perco meu tempo. Gabarito B de bola. Então, veja. A súmula 32 é muito clara. Presume-se abandono de emprego. Presume-se abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a ação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não fazer. Então, tinha que ligar o artigo 482, a linha I da CLT, que traz essa hipótese de falta grave, com a súmula 32 do TST. Aí a conjugação aí é perfeita. Tem no seu livro isso? Tem. Página, até brincar, ó, 236. Na página 236, você vai encontrar a 482, a linha I, tá lá, abandono de emprego. Eu explico. No abandono de emprego, encontramos os elementos das faltas justificadas, parará. Aí comento logo na sequência, súmula 32. Então, página 236 do meu livro, resolvi a questão da analista judiciário, área judiciária, aí, do TRT 11, questão de número 42. Você chegaria nela. Tranquilo? Vamos lá, vamos seguir para a questão 43. De acordo com o entendimento sumulado TST, as faltas ou ausências decorrentes de acidente de trabalho. Letra A. Antes disso aqui, vem comigo. Faltas decorrentes de acidente de trabalho. Isso é falta justificada. Falta justificada.
Então, falta justificada, isso que interessa. Se é justificada, ela vai incidir para descontar alguma coisa? Claro que não. Então, volte lá. Letra A. São consideradas para efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina. Ah, é? Eu vou levar essas faltas para isso? Claro que não. Letra B. Não são consideradas para efeitos de duração de férias, mas são consideradas para efeitos de gratificação natalina. Não. Nem por décimo. Letra C. Não são consideradas para efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina. Muito bem. É falta justificada. Letra D. São consideradas para os efeitos de duração do trabalho, duração de férias, mas não são consideradas para efeitos de gratificação natalina. Claro que são. Perdão. São consideradas, não são. Não são. Letra E. São considerados para efeito de duração de férias? Não, não são. Gabarito, letra C de casa. Opa, deixa eu colocar para você aqui. Artigo 131, inciso 3 da CLT. Você resolvia facilmente aí essa questão. Isso é uma falta justificada. Então, não vai entrar no cômputo. Teria isso no livro? Vamos ver agora. A página 137 do nosso livro. Diz assim, ó. Não será considerado por falta de serviço por motivo de acidente de trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Então, está aqui. Então, é falta perdoada. Artigo 131, inciso 3 da CLT. Então, falta justificada. Isso não vai ser levado para cômputo de nada. Fiquem espertos. Renzete, não fiz o TRT 11, mas estou revisando com você. Faço bem? Faz muito bem. TRT 24 vem aí, TST vem aí, TRT 18 vem aí, TRT Primeira Região Rio vem aí. Então vamos embora, vamos revisar e saber aprender mais, mais e mais. Questão 44. Mário preste serviço como entregador de carnes no frigorífico ABC Limitada. E numa sexta-feira, ao final do dia, teve que estender sua jornada de trabalho para descarregar a mercadoria do caminhão e colocá-lo na câmara fria, sob pena de perda irreparável do produto. Sendo considerado um serviço inadiável, neste caso, de acordo com a CLT, a prestação de horas extras. Muito bem. Aqui foi realizada uma prestação de horas extras por um serviço inadiável, que se não fosse feito, iria estragar toda a carne, todo o produto. Então, estou diante de uma necessidade imperiosa. Aí, nasce para o empregador, diante do seu poder diretivo, exigir que o empregado fique além da jornada normal. Ok? Isto é independente de acordo prévio, acordo escrito, que é a regra de horas extras, ou de previsão em norma coletiva. Não tem como, é na hora, já que aconteceu. Agora, nesse caso específico, não esqueça de um detalhe. O empregador tem um ônus. Ele vai precisar comunicar ao Ministério do Trabalho no prazo de 10 dias deste evento. É o artigo 61, coloque aí, por favor, parágrafo 1º e parágrafo 1º da CLT. Ocorrendo necessidade imperiosa. Poderá a duração do trabalho exceder o limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, que não é o caso, seja para atender à realização a conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto, é o caso. O excesso nos casos desse artigo poderá ser exigido, independentemente de acordo ou contrato coletivo, e deverá ser comunicado dentro de 10 dias, está aqui o requisito, à autoridade competente, que é o Ministério do Trabalho. Ou antes disso, ou antes desse prazo, justificado no momento da fiscalização, sem prejuízo desta comunicação. Então, tem que comunicar nesse prazo aí de 10 dias. Vamos achar o gabarito da prova? Vamos lá, vamos para o gabarito. Letra A diz assim, poderá ocorrer independentemente da existência de acordo ou contrato coletivo e deverá ser comunicado dentro de 10 dias à autoridade competente em matéria de trabalho ou antes desse prazo, justificado no momento da fiscalização, sem prejuízo dessa comunicação. Perfeito. Letra A parece ser bem redondinha. Vamos ver a letra B. Não poderá ocorrer. Pode.
Letra C, poderá ocorrer independentemente da existência de acordo ou contrato coletivo. Beleza. Entretanto, o adicional a ser pago é de no mínimo 100%. Errado. É de 50%. É a regra. Letra C, não poderá ocorrer... Não vou ler. Letra E, poderá ocorrer independentemente da existência de acordo ou contrato coletivo. Ok. E deverá ser comunicado dentro de 90 dias. Não, 10 dias. Letra A, confirmando, é o nosso gabarito. Existe essa questão no seu livro? A resposta existe. Página 185 do nosso livro. Eu trago assim, ó, horas extras autorizadas por lei e falo, os serviços inadiáveis ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto, está aqui, ao empregador, são os serviços emergenciais que podem ser postergados sob pena de resultar uma perda financeira razoável, além de outros prejuízos reflexos para a atividade da empresa. E aí abaixo eu transcrevo o artigo 61 e o seu parágrafo 1º. Então, quem tem esse livrinho acertaria essa questão. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Próxima questão, vamos lá. Questão 45. Vamos ver o que diz a questão 45. De acordo com o entendimento sumulado TST, o tempo despendido... Ah, boa questão, hein? O tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho, de difícil acesso ou não servido para o transporte público regular e para seu retorno, é computável na jornada de trabalho. Se houver transporte público regular, em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as horas in itinere remuneradas. Ficará como, hein? Ah, súmula 90, não foi? Isso. Você falou muito dela na minha aula. Isso. Você falou do item 4. O seu exemplo foi: da minha casa até a praça tem transporte público. Da praça que eu entro e vou até a empresa, no veículo do empregador, não tem transporte público. Lembra do exemplo? Então, só fará jus às horas in itinere, só será computado dentro da jornada parte do trajeto não servido para o transporte público regular e que eu esteja dentro do transporte do empregador. Então, era só você lembrar da súmula 90 do item 4. Coloca aí, por gentileza. Se houver transporte público regular, em parte, aí está, é o exemplo que eu dei em sala e caiu em prova. Em parte do transporte público regular, do trajeto percorrido da condução da empresa, as horas in itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Então, está limitado a esse trecho. Então, vamos voltar aqui. Letra A. Alcança um trecho todo, mas neste caso específico, o trecho todo não. Só o trecho que não é servido. Letra B. Alcança um trecho todo, o trecho todo não. Limitam-se ao trecho, ok, não alcançado por transporte público, mas com redução horária, limitada a 10 minutos. Não existe isso, não. Letra D. Alcança o trecho todo, mas com redução horária, limitada a 15 minutos. Não existe. Letra E. Limitam-se ao trecho não alcançado por transporte público. Agora sim. Letra E é o gabarito da questão. Fácil. Está no livro? Vamos ver se está no livro. Página 178. Esse livro fecha a prova. Se você não tem, compre os próximos concursos. Então, página 178 está lá. Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido por condução da empresa, as horas in itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo transporte público. Está aqui, o gabarito, nesse livrinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bom. Próxima questão, 46, FGTS, com relação ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vamos ler. Item 1. Diz assim: a equivalência entre o regime do FGTS e a estabilidade prevista da CLT é meramente jurídica e não econômica, serem devidos valores a título de reposição de diferenças. Certo? Certíssimo. Súmula 98 TST. 2. O pagamento relativo ao período do aviso prévio do trabalhador não está sujeito à contribuição do FGTS. Claro que está.
Súmula 305 do TST. Falo muito isso em aula. Três. Caberá ao Conselho Curador do FGTS, na qualidade de agente operador, parou. Não sei nada, mas sei que o Conselho Curador do FGTS não é o agente operador dos depósitos fundiários. Quem é esse agente? É a Caixa Econômica Federal. Pô, não dá pra tu errar essa. Ficou moleza, ficou molezinha. Volta lá, por favor. Ficou molezinha com essa dica. Então, olha lá. Caberá ao Conselho Curador FGTS, na qualidade de agente operador? Não. Essa competência não é dele e ele não é o agente operador dessas contas. Pode esquecer, item 3 errado. Item 4. Quando ocorrer, aqui é a Caixa, quando ocorrer a rescisão do contrato de trabalho, falei isso na revisão de véspera e no esquenta, feliz demais! Por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela JT, o percentual devido relativo à multa pela rescisão será de 20%? Isso aí. 20%. É o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.036 de 90. Então, ó, deixa eu colocar aqui para vocês a resposta correta. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Gabarito, letra D de dado. Aqui, artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.036 de 90, que é aí a lei do FGTS, tá? Leizinha aí boa para vocês olharem também. Aqui é o artigo 7º da mesma lei, para o item 3. Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, lei que deve ser lida em boca de prova, sempre falo isso para vocês. Essa dos 20% eu falei na revisão. Falei quais são os dois casos em que a multa do FGTS será reduzida para 20%. Todo mundo falou. Culpa recíproca e força maior. Caiu na prova. Que beleza, né? Seguindo aí. Ah, peraí. Antes disso, encontro isso no seu livro? Encontra. Lá na página 269 em diante, você encontra todas essas hipóteses relativas ao FGTS nesse livro aqui. Agora sim. Próxima. Laura, Tiago e Diva. Vamos marcar os personagens aqui. Melhor, né? Para não confundir. Laura, Camila, Tiago e Diva são empregados da empresa ACA Limitada. Todos recebem diária de viagem, sendo que Laura recebe diária de viagem na proporção de 60% do seu salário. Camila recebe na proporção de 35%, Tiago na proporção de 40% e Diva na proporção de 55%. Nestes casos, de acordo com o entendimento simulado do TST. Pessoal, preste atenção aqui. Diária para viagem tem natureza salarial? Depende. A diária para viagem vai ter natureza salarial se ela ultrapassar, se ela exceder a metade, a 50% do salário do empregado. Se a diária para viagem exceder a 50% do salário do empregado, a diária para viagem tem natureza salarial. Então, fiquem muito atentos em relação a esse ponto. Tem que ver se excede ou se não excede. Neste caso aqui, ó, vamos ver aqui. Laura recebe... Deixa eu mudar a cor aqui. Laura recebe 60%. Para Laura, salário. Camila, 35%. Não é. Tiago, 40%. Não é. Diva, 55%. Para Diva, é. Então, só para Laura e para Diva. Vamos ver o que tem de resposta aqui. A letra A fala assim. Apenas as diárias de viagem de Laura e Diva integram o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, enquanto perdurarem as viagens. Perfeito, redondinho. Letra A, súmula 101 do TST. Integram o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios. Diárias de viagem que excedam 50% do salário do empregado, enquanto perdurarem as viagens.
Poderia resolver com a súmula 101, mas também com o artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Artigo 457, parágrafo 2º da CLT, você resolveria tranquilamente aí essa questão. Tem no livro? Vamos ver se tem. Abra a página 154. Página 154, as diárias para viagem que integram o sobressalário, fazendo uma interpretação a contrário do senso, do parágrafo 2º, seriam aquelas que excedem a 50% do salário percebido pelo empregado. Resposta no nosso livro. Bom demais. Próxima questão, 48, do Carlos. Carlos é empregado da empresa DCD Limitada. Ele recebe adicional de periculosidade em razão da atividade desenvolvida na empresa. Exatamente em razão dessa atividade, Carlos também é remunerado pelas horas que permanecem sobreaviso na sua residência. Porém, na remuneração destas horas de sobreaviso, a empresa paga sem a integração do adicional de periculosidade. Neste caso, de acordo com o entendimento sumulado, é muita súmula, Risete. Eu falei, da empresa, empregador efetua o pagamento de forma correta ou incorreta. Veja, enquanto Carlos trabalha com a atividade perigosa, ele ganha o adicional de periculosidade. Show! Quando ele está de sobreaviso, o que é sobreaviso? O empregado está em casa aguardando o chamado do empregador. Quando o Carlos está de sobreaviso, ele não está trabalhando, lidando com agente perigoso. Neste caso, a empresa não paga com as horas de sobreaviso o adicional de periculosidade. Correta a empresa? Corretíssima. Falei tanto, badalei tanto com você da súmula 132, não é que caiu? Caiu. Então volte lá. Letra A empresa está incorreta? Não, a empresa está totalmente correta. Que incorreto o quê? Letra B, incorreta? Não. Letra C, incorreta? Não, nem vou ler isso. Ganha tempo. Letra D, correta, uma vez que Carlos não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as horas de sobreaviso. Ok. Letra E, incorreta? Incorreta não, só tinha uma certinha, né? Não tem que ter dúvida não, quem estudou sabe. Súmula 132, item 2 do TST. Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. Aí está. Chegaria na questão? Chegaria. No livro? No livro. Era só você ir na página 290 do nosso livro, que traz lá as hipóteses de atividades perigosas. Nada aí para você sofrer. Fiquem tranquilos. Prova de trabalho, toda no livro, toda vista em aula. No ponto a ponto, TRT11, na revisão gratuita, no esquenta na sexta-feira antes da prova e na revisão de véspera no sábado antes da prova. Tudo lá, tudo dado. Ou aqui no meu site, ou no canal do YouTube, você tinha lá esses vídeos da forma gratuita de revisão de véspera, da revisão do contagem regressiva, e você conferia isso aí tudo lá, iria certamente fechar, gabaritar a prova. Mas o que passou, passou. Vamos seguir juntos? TRT 24 está aí. Já foi no meu site, rogeriorenzetti.com.br, se você não estiver nele, vai lá. Tem o nosso curso ponto a ponto, de acordo com o edital. Direito ao trabalho e processo de trabalho. E o melhor, uma isolada de súmulas e OJs atualizadíssima, organizada por assuntos. Parte 1, trabalho, parte 2, processo, por assuntos, as principais. Você está vendo como elas aparecem em prova. É inadmissível você encarar o TRT 24 sem conhecer as principais súmulas e OJs. Fica aí a dica, fica o convite. Visita lá o site e olha, aproveita e pega lá a apostila gratuita. Só baixar lá no nosso site. Bons estudos, sempre avante, e eu volto a qualquer momento para comentar outra prova do TRT 11. Não esquece nunca, trabalho não dá trabalho. Tchau!